Olá, boa noite. Boa noite. Vaticano se prepara para receber fiéis e peregrinos nas celebrações de Natal. Festa litúrgica do santo que foi exemplo da caridade cristã. Hoje é dia de São Nicolau, bispo que inspirou a criação do Papai Noel. Religiosos são presos na Ucrânia acusados de terrorismo pelas forças russas. Sistema Único de Saúde passa a fornecer remédio mais caro do mundo. Cidade do interior paulista cumpre meta do marco legal do saneamento e se destaca no país. Espanha fora da Copa. E os resultados de hoje que definiram os confrontos pelas quartas de final do Mundial no Catar. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. E este é o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. O Natal se aproxima e a atmosfera deste tempo especial para nós católicos tem o poder de mexer com o sentimento e transformar pessoas. Um gesto solidário, por exemplo, faz toda a diferença na vida de tanta gente. Os preparativos para a celebração do Natal animam fiéis e peregrinos. E o Vaticano está preparado para celebrar com símbolos natalinos a chegada do Menino Deus. Quem passa pela Praça São Pedro, no Vaticano, se depara com uma árvore de Natal. O tamanho e a luminosidade atraem a atenção de crianças e adultos. Os peregrinos podem apreciar uma exposição com 120 presépios, que reúne obras de artistas de todo o mundo. As peças são feitas com materiais muito diferentes, como jornais, tecidos, cortiça, madeira, cerâmica e terracota. Também são exibidos presépios ambientados em zonas de guerra, como o criado na Ucrânia, os que incluem artefatos que trazem à tona a emergência climática, migração no Mediterrâneo e itens feitos com materiais descartáveis. Na Sala Paulo VI, foram montados um presépio e uma árvore, também doados pelas delegações de Sutril, Rossello e Guatemala. Em uma audiência, o Papa agradeceu aos doadores e afirmou que os símbolos natalinos serão vistos por numerosos peregrinos de todo o mundo. O Santo Padre manifestou gratidão às crianças que participaram da decoração da árvore, aos artesãos e marceneiros que esculpiram as estátuas do presépio e aos que cultivaram as árvores menores, destinadas a outros ambientes do Vaticano. Francisco também falou sobre a simbologia utilizada na decoração de Natal. Explicou que as luzes nos lembram de Jesus que vem iluminar a escuridão do pecado, do medo e da dor. Afirmou que, assim como as árvores, os homens também precisam de raízes, pois só quem está enraizado em terra boa permanece firme, amadurece, resiste aos ventos e se torna um ponto de referência. Sobre o presépio, o Papa enfatizou um Natal diferente do consumista e do comercial. Para o pontífice, a cena do nascimento de Cristo remete à importância dos momentos de silêncio e oração em nossos dias. De Roma para São Paulo, porque Sidney Fernandes tem informações sobre o dia de São Nicolau. Boa noite, Sidney. É isso, hoje é festa de São Nicolau, bispo que inspirou a criação do Papai Noel. Boa noite a você e a todos que nos acompanham em casa ou pelo celular. São Nicolau inspirou a figura do bom velhinho, tão lembrado durante o Natal. Nossa equipe mostra um pouco mais deste santo que foi exemplo de caridade cristã. São Nicolau nasceu na Ásia Menor, no 3º século. De família nobre, ficou órfão, herdou toda a riqueza de seus pais e começou a praticar caridade, oferecendo bens aos mais necessitados. Se servia da sua herança, dos seus bens, da sua riqueza, para ajudar as pessoas. Por ser caridoso e sempre presentear as pessoas, em especial as crianças, São Nicolau inspirou a criação de um símbolo do Natal.
o Papai Noel. A gente entende que isso é uma distorção, né? Mas São Nicolau, de fato, era o bom velhinho, o bispo, né? Que entregava presentes para as pessoas. Não à toa, até hoje, em alguns lugares da Europa, sobretudo, São Nicolau, a troca de presentes, além de acontecer no Natal, acontece também no dia 6 de dezembro, justamente festa de São Nicolau. Muitos episódios da vida de São Nicolau provam a caridade que dedicou ao próximo. Aliás, a imagem de que Papai Noel joga presentes pela chaminé tem a ver com a história do santo asiático. Certa vez, um pai não tinha dinheiro para pagar o dote das 3 filhas. Então, São Nicolau jogou sacos de ouro pela janela, para que o pai conseguisse o valor dos casamentos. Então, São Nicolau, ele sentia grande prazer, grande alegria em explicitar esta perspectiva da caridade, dando presentes para as crianças, para os pobres, para as pessoas de um modo geral. A solidariedade é inspiração para os dias de hoje. Esta capela, dedicada ao santo, que fica no bairro de Jardim São Nicolau, na capital paulista, abriga um projeto social dos salesianos. A iniciativa acolhe mais de 100 crianças ao dia para atividades fora do horário escolar. Ele foi um ardoroso, uma pessoa que amou profundamente as crianças e os pobres. Então o vínculo é duplo, né? Com o carisma salesiano e com a figura de São Nicolau. E os presentes de fim de ano não representam o real sentido do Natal. A data existe para celebrar o nascimento de Jesus Cristo, que veio trazer luz para a humanidade. Um dos símbolos mais importantes desta época é o presépio, oportunidade de unir as famílias para vivenciar a essência da festa cristã. A primeira celebração religiosa do Natal aconteceu no século IV. A ideia foi do Papa Júlio I, que estabeleceu 25 de dezembro como a data do nascimento de Cristo. Mais tarde, São Francisco de Assis montou uma peça de teatro para evangelizar uma comunidade na Itália. Encenou o momento do nascimento de Jesus. Nós partimos do seguinte princípio, olha, eis que uma vez conceberás e dará à luz um filho. Nesta passagem bíblica está o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E um costume que se perpetuou através dos séculos e chegou até os nossos dias. Não há melhor maneira para representar o nascimento de Cristo do que lembrar também das circunstâncias que envolveram seu nascimento, em meio à pobreza e à simplicidade, como é o coração de Cristo, manso e humilde. O cenário simples do presépio sempre foi motivo de admiração para Cleverton. Na infância, nunca teve a oportunidade de ter um desses em casa. Decidiu que, quando fosse pai, iria ensinar aos filhos, junto com a esposa, o real sentido do Natal. Eu não tinha na minha casa essa cultura de vivenciar o Natal. E eu sempre, quando chegava aquele dia 24, 25, a lágrima até descia dos olhos. E eu sempre coloquei como objetivo, quando eu casar, a minha família vai fortificar isso, essa cultura do Natal. E não há dúvida que o ensinamento dos pais foi acolhido por Beatriz. Eu acho que Jesus ele quis se fazer simples, porque é como todo mundo deve fazer, né? Ser humilde e aprender que a gente não vai levar nada daqui. A gente nasceu sem nada e vai voltar sem nada também. Então, é a história da manjedoura. A manjedoura, ele é um rei, mas nasceu numa manjedoura no meio de bezerro, de animal, de bicho. Então, a gente deve fazer o mesmo. Ser humilde e procurar sempre ser assim, que nem ele. Abrimos este segundo bloco fazendo conexão com Brasília, onde está Ronaldo da Silva, que traz informação sobre o número de ministérios do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ronaldo, boa noite para você, meu amigo, bem-vindo. Muito boa noite para vocês também, Reinaldo, Yara e a todos que nos acompanham agora. Olha, o futuro governo deve começar com mais ministérios que seu primeiro governo em 2003 e na reeleição em 2007. Até agora, 31 núcleos temáticos foram montados para a transição.
mas os nomes dos ministros e a quantidade de pastas ainda não foram divulgados. A expectativa é que aconteça após a diplomação, marcada para a próxima segunda-feira, dia 12 de dezembro. O governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai precisar abrigar aliados dos partidos da chapa montada para a eleição dele. Somados os apoios do primeiro e segundo turno, são 12 siglas. Durante a campanha, Lula também anunciou a criação de novos ministérios e o desmembramento de pastas unificadas no atual governo. A expectativa é de uma esplanada dos ministérios com 35 pastas. Atualmente, o governo Bolsonaro conta com 23 ministérios. Temer tinha 25 no início do mandato e Dilma 39. No primeiro mandato de Lula, em 2003, eram 30 ministérios. E na reeleição, em 2007, começou o governo com 32 ministérios. E uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas apontou que 69,9% dos trabalhadores autônomos preferem trabalhar com carteira assinada. Em contrapartida, 30,4% gostam de permanecer trabalhando por conta própria. O estudo também mostrou que 1/3 dos trabalhadores que possuem vínculo formal com empresas está insatisfeito com o emprego e o principal motivo é a baixa remuneração. E o remédio mais caro do mundo, conhecido como Zolgensma, será fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. O medicamento é destinado a crianças com atrofia muscular espinhal. A medicação deve ser tomada nos primeiros anos de vida para evitar danos irreversíveis no desenvolvimento. O remédio custa mais de 6 milhões de reais. Com 4 anos, Marina retoma a vida como as crianças da idade dela. Diagnosticada com atrofia muscular espinhal, enfrentou uma batalha judicial para conseguir tomar o remédio e impedir o avanço da doença que limita os movimentos do corpo. É uma terapia gênica, é uma coisa nova, recente, tá? Tem poucos medicamentos, acho que agora teve o lançamento do 3º medicamento sendo uma terapia gênica, e a terapia gênica, ela reimplanta, ela usa um vírus para poder disponibilizar para o organismo que não produz aquela, no caso é um gene, né? Então ele disponibiliza para o organismo. As famílias com crianças de até 6 meses de idade não vão mais precisar entrar na justiça para conseguir o medicamento. Isso porque a Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias de Saúde aprovou um parecer favorável para o fornecimento do Zolgensma no SUS. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nas redes sociais. Trago boa notícia. O Zolgensma recebeu da Conitec parecer favorável para a incorporação ao SUS. A atrofia muscular espinhal interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios, responsáveis pelos movimentos. Ao tomar o medicamento nos primeiros anos de vida, as chances de uma recuperação completa são maiores. Para o pai da Marina, a decisão do Ministério da Saúde dá esperanças para muitas famílias. Isso realmente salva vidas e se a gente tendo se incorporado no SUS, facilitando toda essa burocracia, a gente vai ter inúmeros criancinhas salvas, né? O Ministério da Saúde ainda não informou o prazo para a disponibilização do medicamento na rede pública de saúde. A PEC da transição começou a ser analisada hoje na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Após a votação, o texto segue para o plenário do Senado e depois para a Câmara dos Deputados. A repórter Camila Castro tem mais informações. Boa noite, Camila. Olá, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, aprovou agora há pouco a chamada PEC da transição. Foi um dia longo. A reunião começou por volta das 9h30 da manhã. Ao longo do dia, várias pausas precisaram ser feitas, também por conta ali de divergências de alguns senadores, mas no final deu tudo certo. A PEC foi aprovada agora há pouco, ali por volta das 6 horas da tarde, que tem o principal objetivo de assegurar
pagar os R$ 600 mensais do pagamento do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, além de R$ 150 mensais por crianças de até 6 anos de idade. Esse texto ele foi aprovado hoje com 3 principais mudanças. São elas: o valor fora do teto aí para o Bolsa Família caiu de 175 bilhões de reais para 145 bilhões, o que já era previsto, né? Alguns parlamentares falavam realmente que esse valor seria aprovado, um valor bem menor, né? E é o que aconteceu de fato. O prazo de vigência desse Bolsa Família fora do teto passou de 4 anos para 2 anos. Mais uma previsão se cumpriu, então. E o prazo para o governo eleito encaminhar ao Congresso uma proposta de novo regime fiscal passou de 1 ano para 8 meses. E agora, novos passos virão. Com a aprovação na CCJ, o texto segue para o plenário do Senado Federal. E a votação deve acontecer já amanhã, na quarta-feira. Aí a PEC precisa de pelo menos 49 votos favoráveis em 2 turnos. Se isso acontecer, aí sim segue para a votação na Câmara dos Deputados. E claro, a gente segue acompanhando aí essa votação que deve finalizar antes mesmo do Natal. Eu volto com você aí no estúdio. Uma ótima noite. Estamos de volta e vamos para São Paulo, porque Sidney Fernandes tem informações relacionadas à prisão de 2 padres na Ucrânia. Sidney, é com você. Eles foram presos pelas forças russas acusados de terrorismo. A prisão de 2 sacerdotes católicos no sudeste da Ucrânia vem gerando preocupação na igreja. O bispo local enviou comunicado oficial. A Fundação Pontifícia ajuda a igreja que sofre para que o incidente se torne público e para a imediata libertação dos religiosos. Ivan Levitsky e Boda Goleta são redentoristas da paróquia Natividade da Santíssima Virgem Maria e foram presos pela Guarda Nacional da Rússia em 16 de novembro. Acusados de terrorismo. Desde então, permanecem custodiados na região de Donetsk, sudeste da Ucrânia. Em comunicado oficial enviado à Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, o bispo greco-católico Stepan Meniok afirmou que a detenção foi infundada e ilegal. O que nos chegou também como informação, o que pode ter sido motivo da apreensão desses sacerdotes, é porque eles diariamente, ao meio-dia, rezavam na praça pedindo a paz. Talvez isso que pode ter sido o motivo, né, com que fez aí levou à apreensão deles. Mas é muito preocupante. Casos de sacerdotes serem presos pelas forças russas, isso é a primeira vez que acontece. Os sacerdotes trabalhavam por cerca de 3 anos, dando assistência pastoral a paróquias greco-católicas e católicas romanas. Os 2 seguem numa penitenciária administrada pelos russos. Junto à Caritas e às Irmãs de São Basílio, os padres ajudavam os mais necessitados da região, especialmente refugiados. A ACN pede oração pela libertação dos sacerdotes prisioneiros. A nossa principal mensagem nesse momento é que todas as pessoas rezem pela libertação desses 2 sacerdotes, o padre Ivan Levitsky e o Bodan Eleta. Rezem por eles, rezem para que eles possam retornar com saúde para continuar seu trabalho de ajudar as pessoas que mais precisam naquela região, né? Então, a presença de um padre numa região, nesse momento de guerra, ela é fundamental para a população, né? Muitas vezes é o único ponto de luz lá nesse período de trevas. E a capital paulista foi escolhida em uma conferência realizada em Montevidéu, capital do Uruguai, como a próxima sede da 28ª Cúpula das Mercocidades, evento previsto para o ano que vem. Os detalhes com o repórter Flávio Rogério. A Mercocidades é uma rede que agrupa 375 cidades de 10 países da América do Sul para discussão de temas como desenvolvimento sustentável e cidades mais verdes. A Prefeitura de São Paulo destacou algumas das metas da capital na área do transporte público e sustentabilidade, como a substituição de 20% dos ônibus a diesel. Durante a cúpula deste ano no Uruguai, os principais compromissos, demandas e preocupações das autoridades das cidades participantes foram reunidos na Declaração de Montevidéu, que cita promover cidades mais igualitárias, justas,
ambientalmente sustentáveis e que preservem os recursos naturais. Essas discussões vão interferir na vida de mais de 120 milhões de pessoas que abrangem as cidades sul-americanas que fazem parte da Mercocidades. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. São essas as nossas informações daqui da cidade de São Paulo. Uma boa noite a todos e até amanhã. Boa noite, Sidney. Bom descanso para vocês. Vamos falar da visão, porque cuidado e prevenção sempre vale a pena quando o assunto é saúde. Por isso, os pais precisam estar atentos aos filhos. Em Belo Horizonte, um mutirão quer saber como está a visão das crianças em idade escolar. Um teste aparentemente simples, mas a resposta pode ser um sinal de alerta para a saúde dos olhos, especialmente de crianças e adolescentes. Segundo a estimativa do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, cerca de 20% das crianças em idade escolar apresentam algum problema de visão, o que pode comprometer o desenvolvimento dentro de sala de aula. Por isso, nesta terça-feira, começou em Belo Horizonte um mutirão oftalmológico que pretende verificar a saúde ocular dos alunos da rede municipal de ensino. Aqui é um exame de rastreamento. A partir do exame de rastreamento, identificando alguma acuidade visual comprometida, esse aluno ele vai ser encaminhado aí, de fato, para uma consulta oftalmológica mesmo, onde ele vai passar por todos os procedimentos necessários. Este é o caso de Esther, que teve dificuldade durante o exame. Foi um pouquinho difícil. Por quê? Por causa que, tipo assim, eu não consegui enxergar de longe. E isso também acontece dentro de sala de aula? Sim. Nesta escola, cerca de 200 alunos participaram do mutirão. Com um olho eu consigo enxergar melhor. E com o outro eu enxergo um pouquinho embaraçado, mas não é tanto assim não, dá para olhar. A expectativa da Prefeitura é que até 2023, cerca de 100 mil alunos participem do mutirão, que conta com a parceria de instituições de ensino da Secretaria Municipal de Saúde. Além dos exames e consultas, os óculos também estão garantidos se for necessário. Em todos os casos, pais e professores devem estar atentos. Temos crianças queixando de dor de cabeça, principalmente nessa região temporal. A criança que aperta muito os olhos para conseguir enxergar. A criança que ela fala assim, eu tô na escola, mas eu enxergo o quadro um pouco embaçado, as letras não estão muito claras, E, em consequência disso, a gente observa também um baixo rendimento escolar, uma autoestima mais baixa que compromete esse desenvolvimento. Então, os pais e também os professores ficarem atentos a esses sinais que podem ser indícios, de fato, de algum problema de acuidade visual. Taubaté, no interior de São Paulo, alcançou a marca de 100% de abastecimento de água. Os números representam um reflexo positivo para a valorização imobiliária e a expansão do turismo no município de 320 mil habitantes. Em sua encíclica Laudato Si, o Papa Francisco dedica um ponto específico sobre a água no planeta, dos parágrafos 27 a 31. O pontífice recorda que a água potável e limpa constitui uma questão de primordial importância, porque é indispensável para a vida humana e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos. Mas muitos ainda não têm acesso à água potável. Somente no Brasil, cerca de 33 milhões de pessoas vivem essa realidade. Uma forma de acelerar o desenvolvimento do saneamento básico de um município são as parcerias públicos-privadas. É aquela hora que o poder público utiliza recursos do município junto com recursos privados, ou seja, faz a concessão desse serviço dentro do município. As cidades têm até 2033 para cumprirem a meta do Marco Legal do Saneamento, aprovado no ano de 2020. É uma questão multidisciplinar e de longo prazo, por isso ela é tão complexa de ser resolvida. Um dos 5 municípios brasileiros que se destacam por ter alcançado a marca de 100% de abastecimento de água no país é Taubaté, no interior de São Paulo. Com 100% de água tratada e de qualidade. Já no esgoto, nós também tratamos 100% do esgoto coletado e 97,3% de todo o esgoto gerado dentro dessa área de atendimento no município de Taubaté é encaminhado para o tratamento. Aqui neste ponto chega a água que é captada dos rios Paraíba e Una.
A purificação dela acontece por diversos processos, até que chegue nas residências das famílias. O líquido pode ser consumido direto da torneira. A cidade saiu da 16ª colocação da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental em 2018, chegando ao 5º lugar em 2022. Nós temos o nosso sistema muito bem controlado e dimensionado, preparado para todas as situações. Uma cidade que segue as instruções do Marco Legal do Saneamento Básico fomenta a valorização imobiliária, contribui para a expansão do turismo, geração de emprego, renda e ampliação da arrecadação. A água sacia, da vida, é indispensável para a sobrevivência e é um dos recursos naturais mais abundantes do planeta. Olha, nesta quarta-feira o tempo começa a dar sinais de abertura em algumas regiões. Yara, o sol vai mesmo aparecer amanhã? Sim, Reinaldo, a chuvinha não vai inibir o sol. O tempo pode abrir no interior do Nordeste e lá na outra extremidade do mapa, sobretudo no sul do Paraná, grande parte de Santa Catarina e no estado gaúcho. Bom, o sol vai aparecer, mas isso não significa que a chuva vai dar uma trégua. Dezembro não destoa de novembro e a chuva predomina de norte a sul, com variação na intensidade, com alerta para temporais no sudeste, como em áreas do centro-norte paulista e nas regiões norte e centro-oeste. No centro do país, a quantidade de chuva é maior. Minas Gerais pode chegar a 32 milímetros e 12 milímetros em Goiás. Subindo aqui no mapa, na região norte, o Acre pode chegar a 16 milímetros. O Clima ao Vivo flagrou o avanço da chuva em Goiânia durante esta segunda-feira. Imagens impressionantes. Amanhã ainda deve chover, há 50% de chance de pancadas de chuva. Então, se preparem, goianienses. O ar quente e abafado continua sendo destaque por todo o Brasil. Os estados Mato Grosso do Sul e Tocantins terão um dia mais quente, com máximas de 35 graus em Campo Grande e 34 graus em Tocantins. É, Reinaldo, dia quente por lá, hein? Pois é, e agora a gente vai para Portugal, porque lá cerca de 80% da população se declara católica. Esta é uma das conclusões do Census 2021 sobre pertença religiosa, realizada pelo Instituto Nacional de Estatística Português. O Instituto Português de Estatística divulgou o resultado do Censo 2021. A pesquisa registra a diminuição de católicos e o aumento de pessoas sem religião. O número de portugueses que se afirmam católicos são de 80,2 pontos percentuais, menos 0,8 pontos percentuais em relação ao mesmo indicador de 10 anos atrás. Em 2021, foram cerca de 7 milhões de pessoas maiores de 15 anos que responderam à questão sobre a pertença religiosa. Sobre os que se dizem sem religião, era um total de quase 7%. 10 anos depois, o número corresponde a 14%, ou seja, mais de 1.200.000 pessoas. A religião muçulmana registrou aumento nos últimos 10 anos, de 0,23 para 0,41 pontos percentuais. Também o judaísmo apresentou crescimento, ainda que pequeno, com 151 adeptos a mais em relação a 2021, quando contava com 2.910 pessoas. Outras religiões cristãs também presenciam algum crescimento, como, por exemplo, a Igreja Ortodoxa, que conta com 60 mil membros. Em 2011, eram cerca de 56 mil pessoas. E na Cidade Maravilhosa, uma das mais bonitas homenagens foi vista no Santuário Cristo Redentor. Uma das 7 maravilhas do mundo moderno, definido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, o Cristo Redentor, reluziu na noite passada, esperança e ouro. Depois da bela vitória do Brasil, quem olhava para o topo do Morro do Corcovado, a 709 metros acima do nível do mar, só podia acreditar na conquista do mais cobiçado troféu do futebol mundial. Os olhares mais atentos conseguem enxergar que as cores passam quando o dia amanhece, são renovadas e que a maior vitória no campo da vida é a vitória que não passa. Voltou. Copa do Mundo é realmente diferente e o Cristo Redentor não poderia ficar de fora dessa festa. Pois é, esperança para sexta-feira.
Canção Nova Notícias termina aqui. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e às 10h30 você assiste ao PHN. Uma ótima noite a você. A gente se vê amanhã. Boa noite. Paz pra você.